Sou Maria Paula Simões, sou docente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico Castelo Branco. Eu sou docente na área da produção frutícola e desenvolvi toda a minha componente de investigação na cultura do pessegueiro, com especial incidência no processo de produção. Este curso é sobre a monda de frutos em pomares de pessegueiros. O objetivo específico é adquirir competências para a realização da monda manual de frutos nesta cultura, tanto no que respeita à sua realização como à determinação da sua época e intensidade. A monda de frutos consiste em retirar frutos da árvore no início do seu desenvolvimento. O objetivo é obter frutos de maior calibre quando se realiza a colheita. Nesta técnica cultural podemos considerar o modo como se realiza essa retirada dos frutos, a época em que se realiza, que normalmente é definida relativamente à data de plena floração, e ainda a intensidade. Intensidade essa que está relacionada com o número de frutos que nós temos na planta quando se faz essa operação de monda. Então vamos ver especificamente cada uma destas componentes. Relativamente à monda dos frutos e ao modo como ela é feita, eu posso distinguir a monda manual, a monda mecânica e a monda química. Vamos desenvolver um pouco mais a monda manual. A monda manual de frutos consiste em retirar os frutos de forma manual e tem como vantagem o facto de ser precisa e seletiva, porque eu vou retirar exatamente os frutos que pretendo. Por esse facto, por ela ser seletiva e precisa, ela também é muito demorada e por isso é onerosa. Uma outra vantagem que a monda manual tem é que ela é ajustável a cada árvore, uma vez que nem todas, dentro de um pomar, nem todas as árvores são iguais, eu consigo, através da monda manual, ajustar o número de frutos à capacidade de carga que cada árvore tem e também ao número de frutos que estão presentes nessa mesma árvore. Na monda mecânica, esta operação é feita através de meios mecânicos. Um exemplo de um equipamento utilizado é o drum. Este tipo de monda tem como grande vantagem permitir que a operação seja feita de um modo muito rápido, mas apresenta como desvantagem o facto de não ser nem seletiva nem precisa e, pelo contrário, muitas vezes acabam por cair os frutos de maior calibre e, portanto, estamos um bocadinho a contrariar o objetivo da nossa monda, que é deixar os frutos de maior calibre. Para além da monda mecânica e manual, existe a monda mecânica de flores, que é uma alternativa à monda mecânica de frutos. Essa monda de flores permite diminuir a carga de flores que as plantas têm e pode ser feita através de equipamentos que estão acoplados ao trator ou manuseados por um operador. Como exemplo de um equipamento acoplado ao trator é o equipamento de Darwin. Um exemplo de um equipamento manuseado por um operador é o Safflower Electric. No Safflower Electric, a intensidade de monda depende da capacidade e do cuidado que tem o operador. O equipamento é muito leve e versátil e permite adaptar-se a qualquer planta. No Darwin, a intensidade de monda está associada à velocidade do trator. Existe ainda a monda química de frutos que se baseia na utilização de substâncias químicas, mas que controlam ou inibem a diferenciação floral. Por esse facto, a monda
química apresenta elevados riscos para o produtor e por isso ela não é nem muito utilizada nem recomendada. Na monda de frutos devemos considerar a época onde se realiza esta operação. E a época de monta é definida relativamente à data de plena floração. A data de plena floração é determinada com base na observação dos estados fenológicos. A data de plena floração corresponde à data onde se observa a maior percentagem de gomos no estado fenológico F, ou seja, a maior percentagem de gomos com a flor aberta. A data de plena floração depende da cultivar, havendo cultivares com uma floração mais temporã e cultivares com uma floração mais tardia. E depende também das condições climáticas do ano. Para a região da beira interior, considerando a maioria das cultivares, a data de plena floração ocorre durante o mês de março, podendo haver umas mais no início do mês de março e outras mais no final do mês de março. A sigla DAPF significa dias após a plena floração e esse período leva a diferentes desenvolvimentos dos frutos na época correspondente. Então, esta cultivar é a cultivar Diamond Princess e neste momento encontra-se aos 18 DAPFs. Ou seja, 18 dias a plena floração. E como podemos ver, nós temos ainda o cálice da flor agarrado ao pequeno fruto que está em desenvolvimento. É uma monda, se eu realizar a operação nesta data, é uma monda realizada 18 dias após a plena floração, onde os frutos ainda se encontram com um desenvolvimento bastante incipiente. Esta é a cultivar Rich Lady, onde se encontra nesta data aos 28 dias após a plena floração. Portanto, eu tenho frutos que já têm um desenvolvimento superior a 1,5 cm de diâmetro, embora encontre também frutos mais pequenos, apenas com 9 mm a 1 cm de desenvolvimento. Esta cultivar é uma cultivar com uma floração mais temporã e, portanto, ela apresenta-se aos 38 dias após a plena floração. Como se pode verificar, o ramo não foi moldado ainda, eu tenho frutos de diferentes tamanhos, mas o fruto maior é superior a 2,5 cm de diâmetro. Quer dizer que eu, nesta cultivar, se posicionar a monda manual agora, estou a fazê-lo mais tarde, relativamente a uma cultivar que tem 18 dias após a plena floração ou 28 dias após a plena floração. Relativamente à época de monda, podemos dizer que uma monda realizada aos 15 a 20 DAPFs é uma monda considerada temporã, uma vez que ela é realizada muito no início do desenvolvimento dos frutos. A grande vantagem é que ela permite um maior efeito no aumento do calibre dos frutos, mas tem como grande desvantagem o facto de ter um risco associado muito elevado. Porque ao realizarmos a monda, muitas vezes nós podemos estar a retirar ou a deixar frutos que têm apenas um vingamento aparente. E, por outro lado, podem ocorrer condições climáticas que vão fazer cair os frutos que nós deixamos nas árvores. E, portanto, pode ter um resultado de diminuir demasiado o número de frutos existentes. Temos uma monda, se a monda for realizada aos 35 a 45 DAPFs, ela é realizada mais tardiamente, ou seja, mais tarde no período de desenvolvimento dos frutos e, portanto, vamos apanhar frutos que têm um diâmetro médio à volta dos 2 cm. A vantagem é que eu consigo ser muito mais precisa na seleção dos frutos, porque eles têm desenvolvimentos diferentes e eu consigo identificar muito bem
qual é o fruto maior e qual é o fruto que está menos desenvolvido. A desvantagem é que o seu efeito no aumento do calibre dos frutos é mais pequeno e, portanto, eu terei que sempre que jogar com estas duas vantagens e desvantagens para posicionar a monda. A intensidade de monda depende essencialmente do vingamento inicial. Quando o vingamento inicial é elevado, a minha intensidade de monda é maior. Quando o vingamento inicial é baixo, a minha intensidade de monda é menor ou, em casos de baixo vingamento, não há necessidade de monda de frutos. Relativamente ao processo fisiológico de cada planta, o que interessa é o número de frutos que ficam em cada árvore e não o número de frutos que nós retiramos. Para o cálculo do número de frutos a deixar em cada árvore, eu vou ter em consideração o potencial produtivo do pomar, a densidade das plantas e com esses dois valores vou calcular a produção por cada árvore. Tomemos como exemplo um pomar cuja produção potencial é 30 toneladas por hectare e que tem uma densidade de 800 plantas por hectare. Então, a produção para cada árvore é 37,5 kg por árvore. Se eu considerar que o peso dos frutos está relacionado com o seu calibre e que o calibre mais atrativo, aquele que eu quero produzir, é o calibre 67-73, a esse calibre corresponde um peso médio dos frutos de 170 gramas. Então, eu posso, com base na produção de cada árvore e no peso médio de cada fruto, calcular o número de frutos a deixar em cada árvore, que no exemplo anterior corresponde a 220 frutos por cada árvore. Mas como há alguma facilidade, eu posso dizer que esses 220 frutos correspondem a 55 frutos por cada quadrante. O quadrante é apenas uma maneira mais fácil de contar o número de frutos por cada árvore. Então, esses 55 frutos têm que estar em ramos mistos e em ramos florais. Se eu considerar que cada ramo misto tem entre 50 a 60 centímetros, e se eu considerar ainda que os frutos devem ficar espaçados entre 9 a 12 centímetros, ou seja, uma média de 10 centímetros entre frutos, então cada ramo misto tem aproximadamente 5 frutos. Então os 55 frutos podem estar em 10 ramos mistos, cada um com 5 frutos, e também 5 ou 6 ramos florais, cada um com 1 ou 2 frutos. E isto permite, assim, fazer um cálculo aproximado do número de frutos que tem em cada árvore. Para o cálculo do número de frutos a deixar em cada árvore, eu posso também tirar partido do ábaco da monda. Este ábaco só funciona quando a cor do disco superior coincide com o disco inferior. Sempre que a cor do disco superior não esteja igual, não seja igual à do disco inferior, os números não têm significado. Então vamos utilizar este ábaco considerando que temos um pomar com uma densidade de 1000 plantas por hectare. A esta densidade de plantas pode corresponder a um compasso de 5 por 2, ou 4,5 por 2,2, ou 4 por 2,5. Se a produção esperada é de 25 toneladas por hectare, então, para eu obter um calibre de frutos de 67-73, eu devo deixar em cada árvore 150 frutos. Se eu quiser obter um calibre de 61-67, eu posso deixar 190 frutos por cada árvore. Mas se para este mesmo pomar eu tiver uma produção esperada de 40 toneladas por hectare, então, para esta produção e para obter uma classe de calibre de 67-73, eu devo deixar em cada árvore 235 frutos. Para uma classe de calibre de 61-67,
eu devo deixar em cada árvore 310 frutos por cada árvore. Para realizar a monda dos frutos é muito fácil utilizar umas luvas fininhas que permitem a obtenção de sensibilidade nos dedos e a proteção dos dedos do operador. Então, um dos princípios fundamentais é que eu devo considerar ao longo de um ramo, devo olhar para os frutos que um ramo tem e deixar os frutos que têm maior calibre. Neste ramo nós podemos ver que eu tenho vários frutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 frutos, sendo que um deles é muito maior que os outros todos e existem frutos de tamanho muito pequenino que ainda estão num estado de desenvolvimento menos avançado. Vamos exemplificar com este ramo a monda manual de frutos e a aplicação dos 4 princípios. O primeiro princípio é deixar sempre os frutos de maior tamanho. Então eu posso observar que ao longo deste ramo os frutos de maior tamanho são estes dois que estão deste lado. E por isso esses são os frutos que eu devo preferencialmente deixar na planta. O segundo princípio é retirar os frutos que apresentem defeito. E um defeito frequente é o aparecimento de frutos duplos, como este que está aqui, é um fruto duplo. Então, ele deve ser retirado logo como princípio de monda. O terceiro princípio é eu tentar ajustar a carga do meu ramo ao vigor que o ramo tem. E para isso eu utilizo uma distância entre frutos de aproximadamente 9 a 12 centímetros, ou seja, uma média de 10 centímetros entre frutos, sempre que for possível. E o quarto princípio, tentar distribuir os frutos o mais homogéneo possível ao longo do ramo. Então, para este tamanho que vai daqui a aqui, eu vou deixar 4 frutos. E os 4 frutos que vão ficar serão este, que é de um tamanho bastante bom. Vou retirar todos estes. Este, que é grande e está ao pé deste, vou deixar para uma avaliação final. E nesta situação eu tenho aqui o fruto de maiores dimensões. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 frutos e para este ramo eu posso deixar apenas 4, vou retirar o mais pequeno e que esteja mais próximo que é este. Então não consigo obter o princípio da repartição mais homogénea possível, mas dou preferência sobre o princípio de deixar os frutos de maior tamanho. Tenho alguma homogeneidade porque tenho 4 frutos, mas dei preferência a estes 2 frutos que têm maior tamanho, mas embora fiquem mais perto um do outro. Então este fruto já tem a carga ajustada ao seu próprio vigor e capaz de desenvolver frutos de calibre com valor comercial bastante bom. Para terminar, gostava de relembrar, à semelhança do que foi referido no curso da poda dos pessegueiros, que a qualidade final dos frutos está sempre associada a um conjunto de operações culturais realizadas ao longo de todo o ciclo. No caso especial do calibre, é particularmente importante a rega e a nutrição das plantas, sem nunca descurar a sanidade. Uma planta que não está saudável dificilmente irá produzir frutos em quantidade e qualidade. Espero que este curso tenha sido útil e que tenha proporcionado uma boa aprendizagem, ajudando na obtenção de frutos de bom calibre. Para aprender mais sobre esta cultura, esteja atento, porque esperamos, dentro em breve, disponibilizar mais cursos breves online.